Bom dia, oitavo ano, saudade de vocês, tudo bem? Tô aqui porque hoje, segunda-feira, 6 de abril, agora, de manhãzinha, a gente tá aqui para dar continuidade à nossa apostila. A nossa matéria agora são os predicados verbos nominais. Mas para a gente dar início a isso, a gente precisa relembrar os outros tipos de predicado. Então, o nosso módulo é o módulo 8, da página 78. Eu quero que vocês, depois, deem uma lida na apostila com atenção. Nosso módulo aqui, tá? O predicado verbo nominal e o seu predicativo, certo? Só que antes, para a gente falar de predicado, vocês sabem que predicado é tudo aquilo que vem iniciado por verbo depois do sujeito, certo? Então, nós temos 3 tipozinhos aí de predicado, vocês lembram? A gente tem o predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, certo? Vamos começar a lembrar primeiro do predicado nominal. Nós trabalhamos durante o ano passado inteirinho a questão do predicado nominal. O que era esse predicado nominal? Aquele que o nosso núcleo ele vai vir intermediado por um verbo de ligação e sempre vai ser uma qualidade ou uma especificidade do sujeito. Então, eu trouxe para vocês 2 exemplozinhos aqui, ó. Um homem parecia agitado. Nós perguntamos aí, quem é que parecia agitado? Sabemos que é um homem, o nosso sujeito. Ele parecia, ele vai funcionar como verbo de ligação. Por quê? Quem que estava agitado? Não era o homem? Se um homem estava agitado, é uma qualidade, é uma designação desse homem, o homem agitado. Quer dizer que parecia vai ser verbo de ligação e que o nosso agitado vai ser um predicativo do sujeito. Vocês lembram disso? Então, se o agitado é predicativo do sujeito, no meu predicado parecia agitado, esse predicado núcleo vai ser o agitado. Então, nós temos o predicado nominal. O outro exemplo aí, ó, Pedro permanece ocupado. Quem permanece ocupado? Pedro. Pedro ocupado, né? Uma qualidade do Pedro estar ocupado. Então, ele permanece ocupado. Quem está ocupado? É uma especificidade do Pedro. Pedro ocupado. Então, permanece é um verbo de ligação. O ocupado é um predicativo do sujeito. Se o ocupado, gente, ele é um predicativo do sujeito, então quer dizer, né, que o núcleo do predicado permanece ocupado, vai ser ocupado, logo nós temos um predicado nominal. Então, o que é o predicado nominal? Quando o núcleo do meu predicado é um nome, ou seja, o que seria esse nome? Um nome que vai designar uma qualidade, uma especificidade do sujeito. Lembra, a gente sempre usava o exemplo, a menina é linda. Linda é uma qualidade da menina, é o verbo de ligação. Então, quando eu tenho um verbo de ligação que atribui uma especificidade para aquele sujeito, como se ele qualificasse esse sujeito, a gente vai ter o nosso predicado nominal. Então, o predicado nominal é aquele que tem como núcleo um predicativo do sujeito. Os verbos que ocorrem nesse predicado são sempre verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação mais comuns? Eles podem funcionar como verbo de ligação. Mas, gente, não vai ser sempre verbo de ligação. Às vezes, ele pode aparecer como transitividade. Mas a maioria das vezes, eles vão funcionar como verbo de ligação. Então, quais são? Ser, estar, permanecer, andar, ficar, continuar, parecer, virar e tornar-se. Tá? Então, olha aí, ó. Anotem bonitinho. O que é o nosso aí predicado nominal? Ele tem como núcleo o predicativo, que é a especificidade do sujeito, né? Ou a qualidade daquele sujeito. E os nossos verbinhos aí de ligação, certo? Aí a gente tem um outro tipo de predicado que a gente trabalha demais com ele. E vocês já vêm trabalhando faz tempo com esse tipo de predicado
que é o que a gente chama de predicado verbal. Por que ele é um predicado verbal, gente? Porque o núcleo do predicado sempre é o verbo. Para isso, nós precisamos lembrar que os nossos verbos podem ser intransitivos. O que é um verbo intransitivo? Aquele verbo que tem significado completo. Ele pode ser transitivo direto, aquele verbo que exige como complemento objeto direto. Ele pode ser transitivo indireto, aquele verbo que exige como complemento objeto indireto. E ele pode ser bitransitivo, que é quando ele tem o complemento objeto direto e objeto indireto. Primeiro exemplo aí que eu trouxe para vocês, olha, Maria adora doces. Quem é que adora doce, gente? A Maria. A Maria adora. Olha, se eu falo Maria adora, vocês vão falar assim, gente, adora o quê? A Viviane tá louca, ela tem que adorar alguma coisa. Então, a Maria adora o quê? Doces. Então, quando eu faço a pergunta o quê, quer dizer que esse doces aqui, ele vai funcionar para vocês como objeto direto da oração. Então, quer dizer que o meu verbo adorar é um verbo transitivo direto. Então, se ele é um verbo transitivo direto, o meu núcleo do predicado adora doces vai ser o adorar, que é o verbo. Depois eu trouxe para vocês. A Maria gosta de doces. Tá, gente? Quem gosta de doces? A Maria. A Maria gosta do quê? De doces. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Se eu tenho D na frente, quer dizer que é uma preposição, certo? Se eu tenho preposição, então ela gosta de doces, vai ser um objeto indireto. Se ele é um objeto indireto, o meu verbo vai ser transitivo indireto. Então, gosta de doces, o núcleo desse predicado gosta de doces vai ser gosta. Eu também, então, vou ter um predicado verbal. E no outro exemplo, ó, Maria emprestou o caderno ao colega. Quem é que emprestou o caderno ao colega? A Maria. A Maria emprestou o quê? O caderno. A quem? Ao colega. Quando eu falo a Maria emprestou o caderno ao colega, eu tenho, se ela emprestou o caderno, ele é um objeto direto. Ao colega, ele é um objeto indireto. Então, quer dizer que eu tenho um verbo bitransitivo. Então, o verbo emprestar, ele vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Porque o caderno é objeto direto e ao colega é objeto indireto. Logo, quem vai ser o núcleo do meu predicado? Emprestou o caderno ao colega. O nosso verbo, emprestou. Então, temos predicado verbal. E Maria viajou. Olha que legal, a Maria viajou. Eu preciso de um complemento? Vocês sabem que quando eu falo que a Maria viajou, o significado de vocês é um significado completo, certo? Eu poderia falar que ela viajou para São Paulo. São Paulo vai ser um adjunto adverbial de lugar. Vocês já aprenderam que quando eu tenho verbo de sentido completo, quem pode acompanhá-lo numa oração é o adjunto adverbial. Então, se eu falei que a Maria viajou, tá? Quer dizer que o verbo ele teve significado completo, então ele é um verbo intransitivo. E se eu tivesse falado que a Maria viajou para São Paulo, ele ia continuar a ser um verbo intransitivo? Sim, porque quando eu tenho um advérbio, advérbio é complemento de verbo intransitivo. Então, o predicado verbal é aquele que apresenta um verbo como núcleo. Os verbos que ocorrem nos predicados verbais são os verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos, verbos bitransitivos e os nossos verbos intransitivos. Então, olha, anotem um lembretezinho aí, ó. O que é o nosso predicado verbal? E agora, para finalizar, a nossa apostila, ela vai falar bastante para vocês. Eu quero que leiam aí a apostila, né? Ela começa para vocês na página 78. É bom, uma leitura atenciosa. Ela vai trazer para vocês o predicado verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? É quando eu tenho no predicado um núcleo verbo e também um nome. Ou seja, quando eu vou ter um complemento de verbo e eu vou ter um predicativo ou do sujeito ou do objeto. Então, vocês têm aqui, ó.
As meninas saíram da aula alegres. Eu pergunto para vocês, quem é que saíram da aula alegre? As meninas. As meninas saíram. Se eu falo que as meninas saíram, o meu verbo, ele não tem o significado completo, né? Então, ele é um verbo intransitivo, mas eu tô falando que elas saíram da aula. Da aula vai ser um adjunto adverbial de lugar. Então, eu já sei que as meninas saíram da aula, se é um adjunto adverbial de lugar, que o meu verbo é intransitivo, então saíram já é um núcleo do predicado. Só que eu falei que as meninas saíram da aula alegres. Então, quando a gente fala as meninas saíram da aula alegres, a gente pode falar assim, ó, as meninas saíram da aula e estavam alegres. É como se eu tivesse colocado um verbo de ligação aí, e estavam alegres. Mas olha só, as meninas saíram da aula. Quem que estava alegre? As meninas saíram alegres. Então, se eu separar, ó, as meninas saíram da aula, eu tenho verbo intransitivo, predicado verbal. Se eu colocar as meninas saíram alegres, alegres vai funcionar como predicativo do sujeito e vai referir a meninas. É uma qualidade das meninas mediadas pelo verbo que vai fazer a função de ligação. Então, se eu tenho um verbo funcionando como intransitivo no da aula e funcionando como de ligação para o alegre, a gente pode falar que o núcleo desse verbo, desse predicado saíram da aula alegre, vai ser saíram e alegres. Logo, eu tenho um predicado verbo nominal. A viagem deixou a mãe preocupada. Quem é que deixou a mãe preocupada, gente? A viagem deixou. Quem? A mãe. Preocupada, né? Então, ela deixou quem? Quando eu perguntei quem, vocês tiveram a resposta a mãe. Então, quer dizer que a mãe é um objeto direto, né? A viagem deixou quem? A mãe, né? Essa mãe, o preocupada se refere à mãe. Então, essa mãe estava preocupada. A mãe não é um objeto direto? Se a mãe é um objeto direto e o preocupada, que é uma qualidade da mãe, está ligada aqui, ó, deixou a mãe preocupada, pelo verbo, ele vai fazer a função de predicativo do objeto. Por que ele é predicativo do objeto? Porque a mãe é objeto direto e ele é a qualidade da mãe. A mãe estava preocupada, certo? É como se eu colocasse um verbozinho de ligação ser e estar aqui entre a mãe. Olha, entre a mãe estava preocupada. Então, se ele é um predicativo do objeto, quem vai ser o núcleo dessa oração? O deixou e o preocupada. Logo, a gente tem um predicado verbo nominal. Outro casinho aí, ó. Eles assistiram ao espetáculo emocionado. Olha aí, quem assistiu ao espetáculo emocionado? Eles. Eles assistiram. Vocês sabem que assistir no sentido de ver, presenciar, o meu verbo é transitivo indireto. Então, eles assistiram a quê? Ao espetáculo. Quer dizer que eu tenho um objeto indireto. Emocionados. Então, eles assistiram ao espetáculo, um objeto direto. O assistiram funcionou como um verbo transitivo indireto. E eles assistiram emocionados. Emocionados se refere a eles. A gente tem, de novo, um predicativo do sujeito. Então, se eu tenho o verbo funcionando aí como predicativo do sujeito e como um verbo transitivo indireto, eu vou ter, de novo, o nosso predicado verbo nominal, porque quem vai ser o núcleo do predicado? Aí, ó, vai ser um núcleo nosso. Assistiram, porque ele vai funcionar como um verbo transitivo indireto, e o núcleo emocionados, porque se referem às pessoas que assistiram emocionadas. Então, temos de novo aí, ó, predicado verbo nominal, marcado por um verbo transitivo e por um predicativo do sujeito. Então, o que a gente vai falar que o predicado verbo nominal é? Ele vai apresentar dois núcleos. Um núcleo verbal, que é o verbo transitivo ou intransitivo, que exprime ação, e um núcleo nominal, que tem predicativo do objeto e predicativo do sujeito. Então, vocês anotem aí os meus lembretezinhos, né? Que eles sempre são muito úteis no caderninho de vocês.
E temos aqui, ó, o nosso núcleo aqui o nosso núcleo nominal, né? Que é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Eu espero que vocês tenham entendido bem a aula e espero que a gente se encontre rapidamente, que voltemos logo para a aula, né? Porque eu já tô morrendo de saudade de vocês. Um abração e até mais!